A gente costuma pensar em biologia como aquela matéria da escola, né? Mas, na verdade, é muito mais que isso. Pensa só, ela é o sistema fundamental que comanda a nossa vida a cada segundo. É como se fosse o sistema operacional do nosso corpo. Então, para pensar um instante. Qual é aquela força invisível que está organizando o dia inteiro, desde a hora em que o despertador toca até o momento de apagar a luz para dormir? A resposta não é nenhum código de computador, não. É a biologia. Pois é. É todo um conjunto de processos coordenados, sabe? Que garantem que tudo funcione direitinho. Bora mergulhar nisso para entender melhor. E para começar, vamos para um lugar que todo mundo conhece bem, a cozinha. Pode não parecer, mas ali é um verdadeiro laboratório de biologia. É onde vamos começar a entender a ciência por trás do que a gente come todo santo dia. Pensa no café da manhã. Aquele pão fofinho, o iogurte na tigela. Pois é, tudo isso é resultado da ação de micróbios. Parece estranho, mas é genial. Olha só a diferença. No pão, quem trabalham são as leveduras, que são fungos. Elas basicamente comem o açúcar da massa e soltam gás carbônico, o que faz o pão crescer. Já no iogurte, a mágica acontece com as bactérias, tipo os lactobacilos. Elas produzem o ácido lático. É ele que dá aquele sabor mais azedinho e, de quebra, ainda ajuda a conservar o alimento. Incrível, né? Ok, mas e depois que a gente come? Aí começa uma jornada fantástica, a digestão. E ela já se inicia no instante em que a comida entra da boca. Uma enzima na nossa saliva, a amilase, já começa o trabalho, quebrando os amidos. Depois, lá no estômago e no intestino, entram em cena outras enzimas. Pensa nelas como tesourinhas biológicas, cortando as proteínas e gorduras em pedaços cada vez menores. E qual o objetivo disso tudo? É simples: transformar a comida em moléculas minúsculas que o corpo consiga absorver e usar como energia. Sabe quando a gente corta uma maçã e esquece ela ali no prato? Em pouco tempo ela fica escura. Por que será que isso acontece? É pura bioquímica em ação. O que rola é que uma enzima da maçã entra em contato com o oxigênio do ar. Essa reação cria uns compostos escuros, as melaninas. E olha que interessante, na natureza isso tem uma função. Pode ser um jeito de a fruta avisar para os animais, tipo, ei, já estou meio passada, melhor não me comer. Bom, já vimos a biologia na cozinha. Agora vamos sair de lá e olhar para dentro da gente. O nosso corpo é uma verdadeira obra de engenharia invisível. Tem sistemas super sofisticados funcionando a todo vapor o tempo todo sem que a gente nem se dê conta. Todo mundo tem um relógio biológico interno. É o que chamam de ritmo circadiano. É basicamente um ciclo de 24 horas que comanda o show. E quem controla esse relógio? É uma parte bem pequena do cérebro que reage à luz e diz para o nosso corpo quando é hora de fazer o quê. E o que esse relógio controla, afinal? A resposta é, nossa, quase tudo. Ele que regula, por exemplo, os níveis de melatonina, aquele hormônio que dá sono, e também do cortisol, que deixa a gente em alerta. Mas não para por aí. Ele também dita o ritmo da temperatura do corpo, do nosso metabolismo e até da nossa capacidade de pensar e se concentrar ao longo do dia. É ele que está no comando. E aquele susto que faz o coração parecer que vai sair pela boca? Todo mundo já sentiu isso, né? Pois é, isso é adrenalina em pura ação. É uma cascata de reações, uma atrás da outra. Primeiro, o cérebro percebe alguma ameaça e aciona a famosa resposta de luta ou fuga. Na hora, as glândulas adrenais despejam adrenalina no sangue e o resultado é instantâneo. O coração dispara, as pupilas dilatam e o corpo inteiro fica pronto para uma reação super rápida. Agora vamos falar de uma coisa que vive dentro da gente. Já parou para pensar no tamanho da comunidade de micro-organismos que mora no nosso intestino? O número é espantoso. São trilhões. Exato, trilhões. Esse número gigantesco é o nosso microbioma intestinal. E olha, esses seres microscópicos não estão ali de bobeira, não. Eles são parceiros essenciais para a nossa saúde. Eles ajudam a gente a digerir a comida, produzem vitaminas super importantes e, pasme, podem até influenciar o nosso humor. Existe uma conexão direta entre o intestino e o cérebro. E, claro, eles dão aquela força para o nosso sistema imunológico. Mas a biologia não está acontecendo só dentro da gente, não. Ela está em todo lugar. Então, vamos olhar agora para o mundo invisível que existe bem aqui, ao nosso redor. O ecossistema do nosso ambiente mais próximo. As plantas, por exemplo. Elas estão ali quietinhas, mas estão trabalhando sem parar. É a fotossíntese. Funciona assim: elas pegam a luz do sol, a água e o gás carbônico do ar e transformam tudo isso no seu próprio alimento, a glicose. E o melhor de tudo,
Nesse processo, elas liberam o oxigênio que a gente precisa para respirar. Uma troca perfeita. E a poeira de casa? Quem diria, né? A gente acha que é só sujeira, mas a verdade é que ela tem uma origem biológica bem fascinante. Uma parte enorme da poeira é feita de células mortas da nossa própria pele. É isso mesmo! É um reflexo direto de como o nosso corpo está sempre se renovando. Agora, uma curiosidade que talvez muita gente não saiba. O suor, por si só, não tem cheiro. É sério, o famoso odor corporal, na verdade, vem de uma interação biológica. Existem dois tipos de glândulas. As écrinas soltam o suor, que é basicamente água e sal. A questão está nas glândulas apócrinas. Elas liberam um suor mais rico, cheio de compostos orgânicos. E aí, as bactérias que vivem na nossa pele fazem a festa com esses compostos. É o resultado desse banquete que gera o odor. Certo. A gente viu um monte de processos acontecendo ao mesmo tempo. Mas como é que tudo isso se mantém em ordem? Como o corpo não vira uma bagunça? A resposta está num princípio fundamental que amarra tudo isso. O nome dele é homeostase. Pensa nela como o grande equilibrador de tudo. E o que é a homeostase? É a capacidade simplesmente incrível que o nosso corpo tem de manter um ambiente interno estável, constante, mesmo que o mundo lá fora esteja uma loucura. A melhor analogia é a de um termostato. Ele ajusta tudo para manter a temperatura ideal, certo? O corpo faz a mesma coisa. Esse sistema de autorregulação que garante que a máquina continue funcionando direitinho. E aqui a gente tem alguns exemplos bem concretos disso. A homeostase está trabalhando sem parar para manter a temperatura do corpo sempre ali, pertinho dos 37 graus. Para manter o pH do sangue num nível super específico. Para garantir que a glicose e a pressão arterial fiquem numa faixa saudável. É esse equilíbrio constante que nos mantém vivos e funcionando. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. Entender a biologia do nosso dia a dia é, na verdade, entender como a gente interage com tudo o que está ao nosso redor. E isso nos deixa com uma ideia muito poderosa. A biologia não é apenas a ciência da vida, é a ciência da vida acontecendo em tempo real, por dentro e por fora.